ao nome de Jesus e ao sangue de Jesus que há poder. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. E Ele está sobre as nossas vidas. Quem crê na glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Nós somos amada do nosso Deus. Nós somos a noiva do Todo-Poderoso. Não tem motivo nenhum para você estar triste, desanimado, preocupado, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, já não é mais com nós, mas sim com o Senhor. Tudo que acontecer na minha vida e na sua vida é pela permissão de Deus. Mas lembre-se que Ele está no controle de tudo. E com certeza Ele vai nos conduzir à vitória. Quem crê na glória a Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem for abrindo vai dando glória a Deus. É tempo de nós anunciarmos as boas novas, igreja. É tempo de nós estarmos levantando como o atalaia. O que é atalaia, irmã Regiane? O atalaia são os vigias que no Antigo Testamento eles ficavam nas muralhas, em cima das muralhas, observando se os inimigos vinham se aproximando para guerrear contra o povo de Israel. Então, quando o atalaia havia aproximação do inimigo, eles tocavam a trombeta para que o exército que estava dentro da fortaleza se preparasse para lutar contra os seus inimigos. Então, nós somos os atalaias. Nós somos escolhidos por Deus para estarmos anunciando as boas novas do Todo-Poderoso. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Incline a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração por mim e por você. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Eu invoco a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio, Senhor, que o sangue de Jesus é a nossa cobertura, como nós já proclamamos aqui. Creio que tem um anjo com a espada de fogo desembanhado na mão, na entrada e na saída da tua casa. Repreendendo, meu Pai, todo espírito profano. Repreendendo, meu Pai, todo o mal que vinha para atrapalhar este culto. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir e que o Senhor venha engrandecer através da minha vida. Que eu não venha falar nenhuma palavra minha, nem da minha vontade, mas a palavra que vem do teu trono ao encontro de cada coração que está aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que já conseguiram chegar na tua casa. Abençoa aqueles que ainda estão saindo dos seus lares, que o Senhor possa vir trazer em paz e segurança. É o que eu te peço e já te agradeço. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, igreja, é tempo de nós estarmos anunciando as boas novas. As boas novas para curar, as boas novas para salvar, as boas novas para conduzir também almas para a nova Jerusalém. Mas nessa noite nós vamos falar sobre a cura. Jesus me escolheu, Jesus te escolheu para nós anunciarmos as boas novas do Todo-Poderoso. Não te preocupa com a tua casa, não te preocupa pelo que está acontecendo no mundo afora. Saiba que Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém. Não desanime. Às vezes, o adversário das nossas almas, ele tenta nos apavorar. Mas nós temos que entender que no momento que confessamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele tem cuidado de cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e livra de todo o mal. Então não temos que temer as obras do mal. Nós temos que estar nos aproximando cada vez mais do Todo-Poderoso, porque só Ele é a nossa fortaleza, só Ele é o nosso socorro, só Ele para nos conceder a vitória. Quem abriu da glória a Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença, toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. A
Bíblia diz que aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus começou o seu ministério, pregando, no meio dos homens, aonde ele chegava, as coisas começavam a acontecer. E a Bíblia diz que muitas pessoas elas foram curadas de toda sorte de doença e enfermidade. Nós temos que crer que o nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. E a Bíblia diz que para o nosso Deus, não há impossível, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos limitados, porque Deus ele nos fez do pó. Somos homens e mulheres que temos limite, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. O que é isso? Ele faz o impossível se tornar possível em nossas vidas. E a Bíblia diz aqui, no versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, nos templos, na igreja, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Nós sabemos que o Senhor fala de doenças e fala de enfermidade. E uma região é a mesma coisa? Não. Nós sabemos que tem a doença da alma e nós sabemos que tem a doença do corpo. A da alma, só quem pode sarar a nossa alma, queridos, somos nós mesmos. Nós mesmos, Regiane, com certeza. Porque eu tenho que sarar a minha alma. O Senhor nos chamou para nós sermos homens e mulheres, queridos, sadios, homens e mulheres vitoriosos. Mas tem pessoas que a cada dia, no lugar de estar sarando a alma, vai como se fosse aumentando aquela cicatriz, aquela raiva, ou então coisas que aconteceram no passado que ainda não conseguiram se perdoar, e vai criando raízes, e essa raiz, ela começa a crescer dentro da pessoa, de chegar ao ponto dela não conseguir sarar a si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E a enfermidade do corpo são aquelas pancadas, são febre, dor de cabeça. E tem pessoas que, às vezes, você olha o físico dela, ela está sã. Mas só quem conhece o interior dela é Jesus. O nosso Deus, querido, Ele é um Deus que sara. O nosso Deus, Ele é um Deus que liberta. O nosso Deus é o Deus que vivifica. Mas Ele diz que tem nos dado o livre-arbítrio. Nós é que decidimos se queremos ser curados. Nós é que decidimos se queremos ser libertos. Nós. Porque a vontade de Deus, querido, é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que quando começaram a escutar, falando sobre Jesus, que aonde Jesus chegava, coxos ali eram libertos, cegos enxergavam, paralíticos andavam, lunáticos recebiam a cura. O que é o lunático, irmã Regiane? São pessoas que epilepsia estavam estudando um estudo aí, que depois das 2 horas da manhã, tem pessoas que não conseguem entender o que acontece no reino espiritual depois das 2 horas da manhã, né? Ele começa a trabalhar na mente do homem que não está com a sua mente edificada em Cristo Jesus. E as pessoas começam a fazer coisas erradas e depois é que vai pensar, eu agi dessa maneira? É como se ele tivesse saído de si e tivesse um espírito começando a usar ele para fazer coisas erradas. Eu não estou dizendo que quem trabalha da noite, 2 da manhã, está no meio da rua, não é isso não. Eu quero que você entenda que nós, hoje, o inimigo das nossas almas não é o corpo, não é o homem em si, é no reino espiritual. E nós temos que estarmos preparados para nós vencermos contra esse inimigo no reino espiritual. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na Galileia, começou a pregar, ele começou a ensinar.
como os pregadores que sobem aqui, ele começa a ensinar o caminho certo do Senhor. E a Bíblia diz que começaram a trazer pessoas que estavam enfermas e elas foram curadas de toda sorte de enfermidade e enfermidades, de doenças e enfermidades. E a Bíblia diz que a fama de Jesus começou a percorrer. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas olham para nós e veem em nós um povo que para eles acham que esse povo não trava lutas, não chora, esse povo não se entristece, porque eles veem em nós refúgio. Eles veem em nós Jesus Cristo. Eles veem em nós a solução para os problemas dele. Então você não tem noção quando você sai da sua casa. Pessoas olham para você e dizem assim, puxa vida, eu queria ter a força que ela tem de ir para a igreja. Eu queria ser como ele, de já ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria ter a fé que ela tem de orar e pessoas serem curadas. Esse é o Deus que age no nosso meio. Esse é o Deus Todo-Poderoso que quer nos usar para nós anunciarmos as boas novas do Deus Altíssimo. Continuando, diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir o 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25 diz, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguia. Quando Deus ele manifesta o poder dele, querido, pessoas começam a seguir ao Deus Todo-Poderoso. Milagre é um fato ou um acontecimento fora do comum que Deus ele realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Nos quatro evangelhos, igreja, tem 36 milagres. Nós sabemos que Deus ele operou muitos milagres, mas registrado nos evangelhos tem 36 grandes milagres que Jesus operou. O nosso Deus ele ressuscita mortos, o nosso Deus ele purifica leprosos, o nosso Deus, querido, ele faz o cego enxergar, o paralítico andar. Esse é o Deus que nos escolheu do império das trevas, nos transportando para a verdadeira luz, para o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna na Nova Jerusalém. Quem crê na glória a Deus? Glória a Deus. Passa só um pouquinho aí, vai para o capítulo 8. Capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16. A Bíblia diz que os sinais acompanham os que? Crê. Os sinais acompanham os que? Crê. Se você crê, igreja amada do Deus Altíssimo, se você crê, o sinal ele vai te acompanhar. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. E ele nos escolheu para nós sermos boca dele aqui na terra, anunciando as boas novas. Capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Versículo 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 53. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele carregou, querido. Como eu já falei aqui várias vezes, Jesus ele passou por 7 julgamentos antes de ser crucificado. E cada passo que ele estava dando para chegar ao Gólgota,
ao lugar onde ele foi crucificado, ele estava levando sobre ele as nossas enfermidades, as nossas doenças, as iniquidades, tudo aquilo que nos prendia para a morte. Ele carregou sobre ele para nos dar vida. Diga assim: eu fui remida. Tá fraco? Eu também não jantei não, igreja. Diga assim: eu fui remida pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. No momento que ele entregou o Espírito dele ao Pai, ele começou a nos purificar. Você já parou para imaginar quão grande amor Jesus ele teve por mim e por você? Nós sabemos que ele era o próprio Deus, mas em maneira nenhuma ele usurpou ser Deus. Cada passo que ele estava dando para o lugar aonde ele ia ser crucificado, ele estava ali, derramando sobre a humanidade o seu amor para salvar as almas perdidas. Outrora nós éramos perdidos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Outrora, querido, nós éramos mortos espirituais, mas Jesus nos ressuscitou dentre os mortos. Como, irmã Regiane? Quando você e eu aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele quer nos usar, igreja, para nós levarmos cura, vista ao cego, para nós levarmos libertação aos cativos. Você já recebeu o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Você já foi ungido pelo óleo precioso, que é a unção do Espírito Santo sobre toda a carne. Você já foi ungido com a marca da promessa, o sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, ele nos escolheu, nos chamou para que através das nossas vidas nós possamos levar vista aos cegos. Ele não mudou não, igreja. Ele está bem pertinho de você. O homem de branco já está purificando este ambiente, expelindo toda a obra do mal, derramando sobre nós a unção do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos purificando, nos sarando do alto da cabeça à planta dos pés. Esse é o Deus que nós temos que estar sempre amando, buscando a presença dele, para não fraquejarmos na fé. Vou repetir mais uma vez, capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dita por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quem crê que o Senhor carregou as enfermidades e as doenças, da glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar até 3. Eu quero que a igreja leia o versículo 17. Amém? Amém. 1, 2, 3. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Misericórdia. Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O trem saiu como trem bala, né, no começo, mas depois apareceu o trem aqui do Vicente Calcaia, né, que ele vai pro centro. Misericórdia. Mais uma vez. 1, 2, 3. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Querido, ele mesmo carregou sobre ele. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, carregando sobre ele iniquidade, doenças, enfermidades, para nos sarar. A Bíblia diz que ele quer sarar esta nação. Quando a Bíblia fala nação, tem pessoa que pensa que é o país que nós vivemos, com certeza. Mas primeiro ele quer sarar a nossa casa espiritual, a nossa casa material, para depois nos usar para levarmos a palavra do Senhor para aqueles que estão perdidos. Ele tomou sobre si. Você já parou para imaginar? Será que eu teria a capacidade de carregar uma cruz pesada como Jesus carregou? Como já foi dito aqui em várias pregações, a cruz não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. Jesus não fez nada de criminalidade para que ele pudesse receber uma punição
grandiosa como ele recebeu morte de cruz. Porque na época, quando a pessoa era morto, crucificado, era porque ele havia cometido grande delito. Jesus não cometeu delito nenhum. Só porque ele pregou a palavra de Deus, só porque ele estava dando vista aos cegos, libertando paralíticos, curando enfermos, ele foi preso por mim e por você. E às vezes nós somos ingratos com Deus. Às vezes nós não reconhecemos o que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Às vezes, qualquer motivo, eu vou sair da presença de Deus. Qualquer motivo, eu não aguento mais essa vida. Qualquer motivo, Senhor, antes de eu te aceitar, tudo era maravilha na minha vida. Mas depois que eu te aceitei, o caminho ficou estreito. É nesse caminho estreito que Deus ele quer te conduzir para você herdar a nova Jerusalém. Não pense que é um caminho largo. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Mas o caminho estreitinho é que vai levar para a vida eterna, a nova Jerusalém. Quem crê? Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Esse versículo é muito lindo. Eu vou contar até 3, para que toda a igreja leia. O nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou, nos curou para levarmos o poder dele para outras pessoas. Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. 4:18. Senhor, eu te peço, tira todo o peso da língua, Senhor, para que a tua igreja ela possa profetizar sobre a vida dela. Aleluia. Todos já pediram da glória a Deus? Glória a Deus. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu creio em ti para evangelizar o povo, e criou para dar uma libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Começou o trem-bala de novo, né? Meio por fim, misericórdia, como fosse só um vagão estivesse chegando na estação. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê, irmã Regiane? Porque Ele nos ungiu. Diga assim, o Senhor me ungiu para que eu pregue o Evangelho. Levando as boas novas para os pobres. Querido, quando a Bíblia fala pobre, não é aquele que anda com a roupa rasgada, com um havaiano cabrecho preto e outro azul, nem aquele que anda com o cabelo descabelado, sujo, não. Quando a Bíblia fala pobres de espírito, são aqueles que não têm esperança de nada. São aqueles que até ficam pensando assim, por que eu venho ao mundo? Eu acho que eu sou uma obra do acaso, que caí aqui de paraquedas, que Deus não tem nada na minha vida, não tem nada para mim. Pobres de espírito, aqueles que não têm esperança de nada. Aqueles que até o Senhor quer presentear, quer abençoar, mas a pessoa fica sempre jogando a bênção fora. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre a igreja, pelo que o Senhor nos ungiu para evangelizar os pobres. O Senhor nos envia, queridos, para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Cegos aqui, tanto no reino espiritual como no reino carnal. Quando não estão dentro da igreja, mas cegos ainda. E Deus ele quer tirar essas vendas, essas escamas, para que nós possamos entender o real mistério de Deus em nossas vidas. Pessoas que têm a oportunidade, igreja, de estar na presença de Deus. E às vezes fica jogando fora a oportunidade que tem. Nós sabemos que a cada dia a vinda do Senhor está próxima. Para aqueles que já morreram, que o corpo pereceu, Jesus voltou para eles. E eu conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou assim, Regiane, eu vi uma reportagem, e naquela reportagem a pessoa levou muitos tiros, mas ele ficou procurando nele se tinha sido atingido. E ele pedindo água. Ele perguntou, o que significa isso? Aí eu até brinquei e disse assim, é mistério de Jeová. Mas às vezes, querido, no momento que está pedindo água ali, é como se a alma dele já estivesse sendo tragada para o lago de fogo.
que ainda não é a segunda morte, é apenas o tormento. As pessoas às vezes ficam brincando de ser crente, brincando de ser cristão, achando que o que nós estamos pregando, o que os pastores estão sofrendo para que a igreja ela permaneça fiel a Deus, acha que é besteira, acha que é bobagem. Nós não temos noção como é o tormento. Ainda não é o inferno, igreja, é apenas a preliminar para o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Você que tem oportunidade de mexer no YouTube, em casa, coloque no YouTube testemunho do pastor Aldo Nascimento e você vai ver um pouquinho da experiência que ele teve de chegar, nem de chegar ainda não, acho que ele estava ainda a alguns metros da porta do inferno. Em casa, pode estar dizendo assim, besteira do pastor que prega, da irmã Regiane que prega, do Leandro que prega, do Mateus que prega, desses que vem aqui e prega aqui, é besteira. Pois tá bom, coloque em casa, no YouTube, testemunho, pastor Aldo Nascimento. Ele não sabe nem quem é nós, mas ele fala o testemunho dele. Eu vou só resumir um pouquinho. Ele é de Recife. Com 6 anos, ele nasceu na fé. O avô era pastor, a mãe dele era líder do círculo de oração, mas ele disse que com 6 anos, ele era um terror dentro da igreja. Um terror. Deixava nada quieto. Mas ele se perdeu da mãe dele. Com 6 anos. É como se fosse Calcaia e Recife fosse em Fortaleza. E ela saiu para fazer umas compras, levou ele, que ninguém queria ficar com ele, ninguém suportava ele, só a mãe dele mesmo. E ele disse que na volta, ele brincando, ele perdeu da mãe dele. Eu estou tentando aqui para você entender. E ele começou a morar nas ruas. Mas uma pessoa do reino espiritual das trevas viu ele no meio da rua e disse, vou levar você para minha casa. Mas ele não sabia o que era. E era um centro. E lá ele começou a aprender, sabe o que é a igreja? A mexer com as coisas do mal. Tentando resumir tudo isso, a mãe dele nunca desistiu de orar pela vida dele. E ele, com 20 anos, ele foi preso, sofreu no presídio, ficou canceroso, todos abandonaram ele, e ele disse que no presídio, já na ânsia da morte, ele percebeu que o espírito dele foi arrebatado e ele já estava indo para o inferno. Só que ele disse que pessoas evangelizavam nos presídios. Por isso que é bom pessoas com ousadia para irem para os hospitais pregar o evangelho, para ir para os presídios pregar o evangelho, porque são almas que precisam também da oportunidade de garantir a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. E resumindo tudo, ele disse que quando ele já estava se aproximando da porta do inferno, ele escutou uma voz clamando para que Deus trouxesse o filho dela de volta. E ele disse que o espírito dele voltou para o corpo dele. E o Senhor disse que ele ia encontrar a família dele e ia pregar o evangelho. Tiver uma oportunidadezinha, assiste esse testemunho. Se você acha que o que nós pregamos aqui acerca do reino espiritual, acerca do evangelho, é besteira. É não, igreja. O diabo, ele tenta cauterizar a mente do homem e da mulher, achando que o inferno não existe, achando que tudo isso é passageiro, achando que a pessoa faz errado, pereceu sem se arrepender e vai entrar na Nova Jerusalém. Vai não, igreja. Vai não. Ontem nós estávamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa passando por lutas, e nós até brincamos dizendo assim, alivia o teu coração. Porque se você estiver irada, se você estiver brigando, se você estiver discutindo, quando a trombeta tocar, os 10 anos de fé ficou para trás. Vai ter que garantir na segunda vinda. Qual é a segunda vinda? Na tribulação. E eu fico imaginando nos dias de hoje, a igreja não consegue permanecer fiel a Deus. Imagine depois que a igreja for arrebatada. O Senhor nos ungiu, igreja. Nós temos que ser gratos a Deus.
Nós temos a oportunidade que muitos queriam ter e não tiveram, de receber o Espírito Santo de Deus. Que no Antigo Testamento só recebia reis, profetas e sacerdotes. Hoje, toda boca que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é ungido pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor tira as escamas, a cegueira espiritual. Porque outrora nós tínhamos pés, mas nós éramos aleijados. Misericórdia, irmã Regiane, que mentira é essa? Era. Ia para qualquer outro lugar, menos para a casa de Deus. Éramos cego. Não, irmã Regiane, eu enxergo até demais. Era cego, porque nós não tínhamos o hábito de pegar a Bíblia e ler. E o Senhor nos libertou. Nós éramos mortos espirituais, porque só queríamos fazer a vontade da carne. Hoje nós travamos batalha entre a carne e o Espírito, tentando fortalecer o Espírito para que a carne não venha dominar o Espírito. Porque quando o Espírito está forte, ela domina a carne. Mas quando a carne está mais forte do que o Espírito, passa a dominar o Espírito. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence do erro, do pecado. O Senhor nos ungiu, igreja. Enquanto nós estamos aqui acomodados, pessoas lá fora morrendo. Se você ligar a televisão, você vai ver noticiários. Jovens, 14, 15 anos, perecendo, tendo a vida tragada. E esse papel é nosso. Por que, irmã Regiane? Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Deus vivo. O Senhor nos escolheu, igreja, para que nós possamos pregar o Evangelho, tempo e fora de tempo. Anunciar as boas novas, tempo e fora de tempo. No teu colégio, na tua vizinhança. Aquelas pessoas que você tem um carinho muito grande. Já parou para imaginar? Tem um DVD, surpresa na TV. Depois você assiste em casa. No final, ele conta a história da mãe se separando do filho. Já parou para imaginar, você que é mãe, você travando lutas, Jesus voltar, o teu filho vai e tu fica. Uma separação para a eternidade. Aquele teu amigo de infância, Jesus voltar. Se um dos dois não estiver preparado, vão se separar para toda a eternidade. O nosso Deus, Ele quer resgatar o povo dele. Ele morreu por mim e por você. Nós temos que ser gratos a Deus, sabe por quê? Porque Ele ainda está como nosso advogado, igreja. Mas vai chegar a hora que Ele vai vir como juiz, separando uns para honra e outros para desonra. Nós temos que ser gratos ao Senhor por cada oportunidade que Ele tem nos dado. Ainda é tempo de se levantar como coluna na casa de Deus. Como vaso nas mãos do oleiro. Não te preocupa não pela perfeição não. Quem vai nos aperfeiçoar é o Senhor dos Exércitos. Te preocupa em vir para as mãos do oleiro e deixar que Ele faz todo o trabalho. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para pregoar o ano aceitável de Deus. Quantas almas estão perecendo, gritando por socorro, e às vezes nós estamos de braços cruzados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Todos já conhecem esse versículo. Evangelho de Marcos 16. Estou encerrando, igreja, não te preocupe. Hoje ela andou menos, falou pouco, tentando resumir, não vai dar certo. Evangelho de Marcos 16, 15. 16, 15.
pode estar pensando aí, quem sou eu, irmã Jane? Uma pecadora, somos 2, 3, 4. Queridos, Deus não traz pessoas perfeitas. Deus, ele pega o vaso ali, todo quebrado, só o caco mesmo. Porque se vier todo paludo, deixa eu dar aqui um recadozinho, se vier todo paludão, querido, queridinha, ele quebra, ele esmiuça e ele faz conforme a vontade dele. Então é melhor vir quebrada, rachada, sem valor nenhum, para que ele venha consertar e dar valor. Quem abriu na glória a Deus? 16:15. Vou contar até 3 e a igreja vai ler. Porque quando você lê, você está profetizando sobre a sua vida. Quando você está lendo, ela começa a penetrar no corpo, na alma, na medula, em tudo, querido. 1, 2, 3. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Diga assim, eu sou salvo. Eu sou salvo. Pela fé em Cristo Jesus. Quem, porém, não crê será condenado. Por isso que nós temos que correr para que aqueles que ainda não creram, que não conheceram Jesus Cristo, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles ficarão Curados. Pois o Senhor, Ele quer nos usar, igreja, para que através da minha vida e da sua vida, pessoas sejam curadas. Glória a Deus. Você não tem noção no reino espiritual quando você levanta a sua mão. Levantar a mão é sinal de vitória. Levantar a mão é sinal da manifestação do poder de Deus. Porque não é no meu nome, não é no nome do pastor, não é no nome da minha irmã, é no nome de Jesus. É no nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. E essa autoridade, o Deus Todo-Poderoso, só deu ao Filho amado, Jesus Cristo. Os sinais acompanham os que creem. Se você crê, se nós cremos, Deus, ele vai nos usar grandiosamente. Quem crê na glória a Deus? Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Estou concluindo, igreja. Vai ter tempo. Não te preocupa não que estamos concluindo. É de pensar, puxa vida, se eu soubesse que era ela, não tinha vindo hoje para o culto. 14, 8. Aqui, igreja, um homem comum como nós, Paulo, sendo usado por Deus para levar cura. Quem conhece a história de Paulo, né? Antes, Saulo de Tarso perseguia a igreja, matava cristão, mas quando Deus ele quer agir, querido, querida, pode ir para o Japão, pode ir para a China, pode correr do coronavírus, né? Pode correr de tudo, mas Deus ele pega e Deus ele traz. Então, é melhor dizer, Senhor, como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou para a China não, porque meus filhos estão lá. Não tem como correr, igreja. Quando Deus ele quer agir, ele age. Atos 14, 8, diz assim a palavra do Senhor. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Versículo 9 diz, esse homem ouviu falar Paulo. Quem era Paulo antes, né? Perseguidor do Evangelho, mas depois ele passou a ser perseguido pelo Evangelho. Assim somos nós. Antes, talvez, nós perseguíamos os crentes. Não gostava de crente, mas hoje nós somos perseguidos pelo nome de Jesus. Que isso é maravilhoso, igreja. 8, 9 diz assim, esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, e disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Nessa noite, o Senhor vai falar para mim e para você, apruma-te dos pés. Irmã Regiane, eu já estou conseguindo andar.
mas é para que nós possamos pregar as boas novas do Deus Altíssimo. Deus ele vai levantar colunas de homens e mulheres aqui para pregar o Evangelho. Não é no muito falar como a irmã Regiane, não. Querido, não é no muito falar, não. É nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos usar para que almas se rendam aos pés do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Quem crê, dá glória a Deus? Glória a Deus. Nessa mesma alegria, vamos receber o nosso pastor, louvando ao Senhor com salva de palmas, amém, igreja? Amém. Se eu sentindo alguma coisa, vem aqui para frente. Quero orar por você. Se você sentindo alguma coisa, vem para cá. Vem aqui na frente.